paz, igreja, amém? Glória a Deus. Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. E estou muito feliz também de poder ver os pais da Dudinha aqui. Sejam bem-vindos, ficam à vontade em nosso meio. Que nós possamos acolher todas as pessoas e adorar o nosso Deus juntos, amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Temos como tema de hoje desse culto, olhando para a cruz. Olhando para a cruz. Se coloque de pé à medida que você for encontrando, em reverência à palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas pegou o dinheiro para dentro do templo, jogou e saiu. Depois ele foi e se enforcou. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Espírito Santo, porque antes de eu chegar aqui, o Senhor já havia falado comigo, o Senhor já havia ministrado o meu coração. E, Pai, eu te peço que neste momento, o Senhor também venha ministrar a cada coração que entrou por essas portas. Jesus, fique à vontade em nosso meio. Fala, Jesus, no mais fundo do nosso ser, que nós possamos sair daqui cheios e transformados pela tua palavra, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar neste momento. Judas entregou Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. Mas quando ele viu que ele estava fazendo algo de errado, ele sente remorso. E ele fica completamente triste, angustiado. Aquele remorso causa uma agonia, algo terrível dentro dele, uma tristeza profunda. Judas sentiu remorso pelo erro cometido. Respeito. Ele recuou em Jesus também lhe deu o pão e o vinho na última ceia. A Bíblia chama Judas de um dos 12, mesmo com a traição dele. Sinceramente, deve existir um pouco de Judas em cada um de nós. Quantas vezes não traímos Jesus? Quantas vezes não viramos as costas para Cristo? Negamos Jesus por nada. Entregamos Jesus por miséria. Trocamos Jesus por um relacionamento fútil. Trocamos Jesus pelo WhatsApp, pelas redes sociais.
Quantas vezes você não traiu Jesus? Quantas vezes você não virou as costas para Jesus? E mesmo assim Jesus te chama de meu amigo, de minha amiga. Mesmo assim o Senhor nos serve. Mesmo assim o Senhor nos ama. E Ele compartilha da mesa conosco. Assim como fez com Judas. Nós somos privilegiados. Nós somos honrados. Porque temos um Pai que nos ama, que nos perdoa. Ainda que você faça qualquer coisa. A partir da Bíblia, compreendemos que Judas era uma pessoa fiel a seus objetivos. Judas, ele começou muito bem. Judas era um discípulo muito bom. Ele era fiel. Ele andava junto com Jesus. Ele fazia e acontecia. Porém, ele tropeçou, ele pisou na bola. Ele teve um lindo começo, mas um final terrível. Muitas vezes nos preocupamos com o nosso começo. E o seu fim, como será? Judas, por diversas razões, ele acabou desiludido com a vida. Possivelmente, Judas se desesperou diante das crises que a realidade da vida nos impõe. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o desespero. Quantas vezes você já tomou uma atitude, uma decisão no seu desespero e você se arrependeu? Quantas vezes você deixou o impulso tomar conta de você? Quantas vezes você agiu sem pensar? E o desespero é aquilo que nos atormenta. É o estado de consciência que julga uma intenção sem saída. O desespero é quando você olha para todos os lados e você não vê saída. O desespero nos faz fazer coisas que nós nunca faríamos se nós pensássemos. Por isso, nessa manhã, Deus, Ele te trouxe aqui para dizer: calma, espere, respire, confie. Pare de lutar com as suas forças. Pare de fazer as coisas com as tuas mãos. É o Senhor que guerreia por nós. É o Senhor que faz por nós. Você só precisa confiar e esperar. Pense nas consequências de suas ações. Não haja por impulso. Muitas vezes agimos por impulsos e voltamos para o lugar onde Deus havia nos tirado. Quantas vezes tomamos decisões que não devíamos? Quantas vezes voltamos para o lamaçal onde Jesus custou tirar a gente? E o Senhor nessa noite, Ele te diz: ei filho, ore. Ore. Se Judas tivesse esperado um pouco mais, se ele tivesse tido calma, se ele tivesse respirado, ele não tinha se matado. Mas ele deixou o impulso tomar conta dele. Ele deixou as emoções controlar ele. E quantas vezes deixamos o pecado nos dominar, deixamos o pecado ser o centro da nossa vida. E qual é o salário do pecado? É a morte. Isso é um fato, isso é muito uma realidade. Por isso, meu amado e minha amada, Deus te chamou hoje para você dar um fim nesse pecado, para você viver uma nova vida em Cristo. Deus te chamou nessa noite para você respirar e orar, para você acalmar, se calar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de se aquietar. E este é o tempo. Aquieta a tua alma. Se Deus que é Deus, Ele acalmou até a tempestade, até o mar, por que Ele não iria acalmar o seu coração, a sua alma? Por isso, aquieta-te
e saiba que eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que fiz os céus e a terra. E o segundo ponto que eu quero dizer para vocês é que Judas nos ensina uma grande lição, que até mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, até aqueles que lutam com maior bravura, podem entrar em crise, podem desanimar. Até as pessoas mais tops que você acha, ela pode sim desanimar, porque é ser humano, porque é frágil, porque é vulnerável. Judas não foi o pior discípulo, pelo contrário, ele foi fiel. Judas, ele tinha objetivos, ele queria transformar tudo aquilo. O problema é que ele buscava os resultados a qualquer custo. Ele fazia tudo que via a mente dele, ele não pensava antes de agir. E quando a gente não pensa antes de agir, a gente só faz coisa errada. A gente não pensa o que isso vai me levar, quais serão as consequências disso, o que isso irá me acarretar. Será que isso vai valer a minha casa, a minha família, a minha paz? Será que vale a pena eu lutar por isso? Será que vale a pena eu ganhar 30 pratas, 30 moedas para matar alguém inocente? O que você tem negociado? Como todo e bom fiel seguidor de Cristo, Judas também errou e falhou. Ele tinha muitos problemas, muitas crises, como eu e você. Mas o que você chama de sofrimento, Deus ele chama de aperfeiçoamento. Então a crise que você está passando, o problema que você está passando, é para te aperfeiçoar. O que chamamos de sofrimento, Deus chama de aperfeiçoamento. Deus está nos lapidando, Deus está nos transformando. Em toda crise há uma mudança, há uma oportunidade. Por isso, se essa crise que você passou, você orou, você já foi abençoado. Porque você entregou para Deus, porque você falou com Deus, porque você deixou Cristo fazer parte disso. Por isso, meu amado, saiba que todos nós, até mesmo os mais próximos de Cristo, podem sim desanimar, podem sim ter crises. E eu li uma frase essa semana que me chamou muita atenção, que diz assim: teve noites que ao invés de eu orar, eu deitei e chorei. E aquela foi a minha oração mais sincera. Talvez você não tenha conseguido orar. Talvez o que você só tenha para oferecer para o Senhor são lágrimas. Mas o Senhor, Ele consegue ler cada lágrima que sai do seu rosto. Cada lágrima que escorre pelo seu rosto. O Senhor, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o quão você é forte, mas Ele sabe também o quão você é fraco. Ele sabe o melhor de você e o pior de você. Por isso, meu amado, saiba que tudo o que acontece na sua vida coopera para o seu bem. É para o seu bem. É porque o Senhor te ama. E o Senhor, Ele quer mudar o teu caráter. O Senhor quer mudar o seu destino. São as dificuldades que revelam aonde você está firmado. É na hora da dificuldade que você percebe se você está em crise ou não. É na dificuldade que você fala que Deus que você serve. Em quem você tem se apoiado na dificuldade? Ei, em quem você tem se apoiado? Deus, Ele sempre conduziu os seus planos em meio ao deserto e livrou os seus filhos em meio aos caos.
Deus levou Jesus. O Espírito levou Jesus para onde? Para o deserto. O deserto é uma escola que o próprio Deus nos matricula. Por isso não tem como fugir do deserto. Você tem que passar pelo deserto. E é essa escola que irá te ensinar. E é essa escola que te fará mais forte. E é essa escola que irá te amadurecer. Por isso, meu amado, não queira fugir da escola. Aceite, sente e obedeça. Deus está nos aperfeiçoando nesse tempo. Você crê nisso, amém? Creia. Creia que o Senhor está te aperfeiçoando. Em Romanos 8:18 diz assim: estou absolutamente convencido de que todos os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que está por vir, com a glória que está para ser revelada a nós. Tudo que você está passando aqui vai acabar. Mas você precisa permanecer firme. Você precisa continuar olhando para a cruz. Você precisa continuar adorando a Jesus. Você precisa continuar se alegrando, sendo grato. E o terceiro princípio cabe lembrar que nós condenamos, a Judas que traiu Jesus. Mas Pedro também negou Jesus 3 vezes. Tiago e João também estavam mais preocupados com os seus postos de poder do que com a obra do Messias. Tomé duvidou do ressurreto. E na hora que tudo se apertou, os discípulos fugiram, se escondendo, porque eles não queriam morrer com Jesus. Olha quanta gente correu. Olha quanta gente virou as costas para Jesus. Será que você se identifica com algum personagem aqui? Ei, cada um errou em algum momento. O importante é o que você faz disso. O que você faz com esse erro? Depois que você errou, o que você fez? E aí eu queria trazer uma diferença entre 2 personagens, Judas e Pedro. Qual é a diferença entre Judas e Pedro? Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Existe um pecado maior que o outro? Não, é tudo erro, está tudo errado. Mas o mais interessante é o que eles fizeram depois disso. O que Judas fez depois que errou e o que Pedro fez depois que errou. A palavra de Deus usa essa expressão remorso. Judas, ele não se arrepende, ele teve remorso. E remorso é um sentimento horrível que você sente. É uma tristeza profunda que acarreta a depressão, que acarreta até a morte, assim como Judas. E o arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento, ele gera transformação. Arrependimento no grego é metanoia, ou seja, mudança de mente. Eu mudo a minha rota. Se eu pequei, eu preciso ir para o alvo. O que é pecado no original? É errar o alvo. Se eu errei o alvo, eu preciso voltar para o alvo. Qual é o meu alvo? É Cristo. E Jesus, ele nos deu mais uma oportunidade de voltar para o alvo, de acertar o alvo. Todos os dias de vida que você tem são oportunidades de acertar o alvo. É a oportunidade de ser mais parecido com Jesus. Assim como Judas, Pedro negou Jesus 3 vezes. Lá em Lucas 22, diz que
Pedro, ele chorou amargamente. Porém, Pedro, ele teve reação diferente. O pecado dele fez ele olhar para dentro dele. O arrependimento, ele faz a gente olhar para dentro de nós e ver que o erro não está nos outros, mas está em nós mesmos. E o remorso faz a gente olhar para todo mundo, menos para dentro de nós. Quando a gente sente remorso de algo, a gente começa a culpar a igreja, a culpar a esposa, o marido. A gente começa a culpar o pastor. A gente bota todo mundo no erro, menos a gente. E Pedro, ele muda a mente dele. Pedro, ele entendeu que o problema está nele, não nos outros. E se você for acabar de ler a história, se você for ver quando Pedro lhe foi citado, depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro, ele começou a ser um grande pastor. Pedro começou a levar a palavra de Deus. Pedro recomeçou do zero. O que para muitos era o fim, para Jesus era só o começo de uma linda história. E Pedro olhou para a cruz, por isso que ele se arrependeu. Pedro recomeçou essa história. E Judas? O que aconteceu com esse homem? A reação de Judas foi uma tristeza que levou ele ao suicídio. Mas não levou ele à mudança. Porque o remorso, ele gera tristeza, mas não gera transformação. Por isso, meu amado, que o seu pecado venha gerar arrependimento sobre a tua vida. Que o arrependimento venha gerar mudança para uma nova vida. Se Jesus te trouxe aqui hoje, se você está me ouvindo aí de casa, saiba que o Senhor te dá mais uma oportunidade de se arrepender e voltar a viver uma nova vida. Jesus, ele está te dando mais uma chance nessa manhã. Ei, o pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida e não algo proposital. O pecado, ele precisa estar longe de nós. Nós precisamos correr da aparência do mal. Precisamos a cada dia pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Errar é péssimo, mas pior ainda é você viver no erro, é a iniquidade. É você achar normal o pecado. É você ficar cego. É você achar normal que você está certo. Judas não se permitiu olhar para a cruz. O que realmente afastou Judas da graça misericordiosa de Deus foi o tempo que ele não olhou para a cruz. Sua tragédia maior foi que ele nunca viu a cruz de Jesus. Judas não conseguiu olhar para a cruz porque ele não esperou. Se ele tivesse olhado para a cruz, ele não tinha se matado. Porque a cruz, ela nos traz esperança. A cruz, ela nos redime. A cruz, ela nos lava de todo pecado, de toda dor. Pedro, ele pensou, ele olhou para a cruz, por isso que ele continuou caminhando. Por isso, meu amado, se você não olhar para a cruz, você vai cair. Se você não olhar para a cruz, o seu fim pode ser como o de Judas. A nossa esperança está ali, na cruz. A nossa calmaria está na cruz. Por isso, pare de ficar apressado em tomar decisões. Pergunte ao Senhor, ore ao Senhor. Judas desistiu de viver, desistiu de lutar, desistiu de confiar antes mesmo de da cruz cumprir o seu efeito. Aqui está um dos grandes erros de Judas: não olhar para a cruz. Um pouco depois, Jesus foi crucificado. Ah, se Judas tivesse esperado.
Judas preferiu pendurar-se também em um madeiro, em uma árvore enforcado. E aí? Será que você vai esperar por Jesus? Ou você vai fazer tudo às pressas? Ou você vai fazer tudo do seu jeito? Espere pela cruz. Não se mate. Pare de querer as coisas do seu jeito. Pare de querer as coisas no seu tempo. A vida não gira ao seu redor. Espere, viva o tempo de Deus. Viva as coisas de Deus. Que possamos viver a vida com mais calma, com mais leveza e tranquilidade. Na confiança naquele que sabe todas as coisas. Na confiança naquele que escreveu todos os nossos dias. Por isso, pare de querer correr contra o tempo. Quando vier os conflitos e as preocupações, que você possa se apegar naquele que se entregou por nós e que venceu. Que possamos todos os dias olhar para a cruz e trazer a memória do grande amor de Cristo. Em Romanos 5:20 diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor, Ele quer que você viva debaixo da graça dEle. Mas você precisa conhecer a cruz. Porque senão o seu fim vai ser como Judas. E hoje Ele te dá uma oportunidade de olhar para a cruz. Ei, olhe para a cruz. Pela cruz me libertou. Pela cruz eu sou salvo em Cristo Jesus. Todo o meu pecado, toda a minha dor, eu entreguei na cruz. E hoje eu posso viver uma vida em abundância. Hoje eu posso viver a vida de Cristo em mim. E aí você vai querer continuar andando por suas pernas. Você vai querer continuar lutando com as suas forças. Essa manhã o Senhor te trouxe aqui para te ensinar a deixar Ele guerrear por você. O Senhor, Ele te fala: ei, fica de carona e deixa eu dirigir. Pare de ficar dando palpite, eu sei o que eu faço. Eu que escrevi a sua história. Eu sou o autor e o consumador. Por isso confie em mim. Pare de questionar. Pare de falar o que eu devo fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Por isso, meu amado, nessa manhã, eu queria te convidar a você se colocar de pé. E eu queria te convidar a você, para você entregar para Jesus todas as suas preocupações, toda a sua dor, tudo aquilo que te aflige, todo o seu pecado. Jesus, nessa noite, Ele te fala: ei, João, olha para a cruz. Ei, Alessandra, olha para a cruz. Para de ficar olhando para a tua força. Se você continuar andando com os seus pés, você vai se cansar, você vai paralisar. Seja como Pedro, que Jesus falou assim: se você me ama mesmo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama mesmo, mostre que você me ama. Faça algo que você me ama. Prove isso. Prove isso. Então, se você me ama mesmo, amado, olhe para a cruz. Mostre quem é o Deus da sua vida. Mostre quem guerreia por você, quem luta ao seu favor. Feche seus olhos neste momento, não espere o ministério de louvor, não. Começa a falar com Jesus, começa a entregar, fala: Jesus, eu te entrego, Pai. Eu te entrego, Senhor, toda a minha dor. Eu te entrego, Jesus, tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Tudo aquilo que tem me feito, Pai, paralisar. Começa a entregar agora. Ei, amado, a gente ouviu várias histórias aqui de vários personagens,
João, Tomé. Tantas pessoas que olharam para trás, que traíram Jesus, que viraram as costas para Cristo. Mas eu não quero saber sobre o erro. Eu quero saber o que você fará depois desse erro. Jesus, Ele está preocupado agora, no agora, não naquilo que você fez. O que você fará daqui em diante? Qual será o passo que você vai tomar? Você vai continuar nesse caminho ou você vai se arrepender? Jesus, Ele quer mudar rotas nessa manhã. Ele quer transformar histórias. Ele quer quebrar todo vício. Tudo aquilo que você tem falado, tudo aquilo que saiu da sua boca, palavra de maldição sobre a tua vida que você lançou. Que a sua família não presta. Que o seu esposo não vale nada. Que a sua filha é inútil. Tudo aquilo que você lançou, o Senhor quer quebrar nessa manhã. O Senhor, Ele quer trazer novas palavras. O Senhor, Ele quer te dar novas possibilidades. O Senhor, Ele quer te fazer alguém melhor. Mas você precisa permitir, meu amado. Jesus, Ele está aqui disponível para transformar todas as pessoas. Mas nós precisamos ser como o vaso que se molde à vontade do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Pai, nesta manhã.